Boa noite, Eleni. Boa noite, candidatos. Boa noite aos presentes e aos que nos acompanham ao vivo pela internet. Sou Vanderlei Vieira e serei o moderador da mesa. O encontro com os candidatos a prefeito promovido pelo Sindicerjum será dividido em duas partes. Na primeira parte, o candidato terá até 1 hora para falar sobre o documento que foi encaminhado à sua assessoria com o tema Políticas de RH para os servidores públicos municipais. Ao término da primeira hora, o candidato será avisado. A partir desse momento, o candidato terá até 30 minutos para responder às 5 perguntas formuladas pelos presentes na plateia e que serão sorteadas pelo candidato e lidas pelo moderador da mesa. Ao 25º minuto, o candidato será avisado para que faça suas considerações finais. Ao 30º minuto, a palavra será cortada. Passo a palavra para a presidente do sindicato, Eleni Mocin Fávaro. É com grande satisfação que, em nome da diretoria do Sindicato de Servidores Públicos do município de Jundiaí, dou prosseguimento à série de encontros com os candidatos a prefeito. Quero saudar os servidores presentes, os membros da diretoria, os convidados e todos que nos acompanham pela internet. O convidado desta noite é o candidato da coligação Jundiaí para Todos, Pedro Bigardi, e seu vice, Durval Orlato. Boa noite, candidatos. É um prazer recebê-los. Nosso propósito objetivo é conhecer a proposta de políticas de RH para os servidores contidas no seu programa de governo. Como dissemos no documento encaminhado à sua assessoria, acreditamos que os servidores públicos são entes fundamentais na qualificação e eficiência da gestão pública, sendo que é por meio deles que a relação com o munícipe se efetiva. Portanto, acreditamos ser imprescindível sua valorização. Desta forma, espero que possamos aproveitar ao máximo esta oportunidade de ouvirmos sua opinião e seus projetos voltados aos servidores públicos de Jundiaí. Então, com a palavra. Boa noite. Queria cumprimentar aqui a presidente Eleni Fávaro, cumprimentar todos os sindicatos, os diretores, parabenizá-los por essa iniciativa de ouvir democraticamente todos os candidatos a prefeito. E eu tenho certeza que esse espaço é de extrema importância não só para os servidores públicos, mas para toda a cidade. Afinal, os servidores são aqueles que implantarão o programa de governo do candidato eleito. Queria cumprimentar aqui meu vice-prefeito, o Durval Orlato, cumprimentar a todos vocês. Eu queria dividir essa minha apresentação nesse tempo proposto pelo sindicato em 3 partes, né? Eu gostaria de inicialmente fazer uma breve apresentação, em que pese alguns aqui, muitos de vocês, né, já trabalharam comigo, já me conhecem, mas eu queria fazer uma breve apresentação que eu acho que é importante, né, até porque o internauta também conheça um pouco mais, e também porque nessa minha apresentação existe uma relação histórica, né, de vida minha com o serviço público. Eu completo o ano que vem 35 anos de serviço público. E sendo que desses 35, 22 anos na Prefeitura de Jundiaí. Então eu rapidamente gostaria de fazer essa apresentação, em seguida colocar as diretrizes básicas, fundamentais do nosso programa de governo. Eu trouxe aqui até o texto base que eu queria apresentar a vocês rapidamente, as diretrizes fundamentais, os eixos principais do nosso programa de governo. E finalmente, falar da questão do funcionalismo em si, a questão da carreira, as nossas propostas vinculadas ao servidor público. Eu falei que são 35 anos de serviço público, eu comecei em 78, na Prefeitura de Caieiras, eu trabalhei 1 ano na Prefeitura de Caieiras como cadastrador, então foi o meu primeiro contato com o serviço público. Eu tinha acabado de sair do Colégio Técnico de Jundiaí, Colégio Vasco Vencaruti, me formei em edificações no colégio, e dali fui fazer um estágio então, na Prefeitura de Caieiras, fiquei 1 ano trabalhando na Prefeitura. Meu primeiro contato com o serviço público e com a cidade, né? A partir dali, eu nunca mais deixei de trabalhar com a cidade.
Em 79, fiz um concurso público na Prefeitura de Jundiaí, na época do professor Pedro Fávaro, que era o prefeito. Passei como desenhista, né? Houve, naquele período, muitos concursos públicos, diversas categorias, e alguns colegas entraram naquele período comigo. Eu entrei na Secretaria de Planejamento, e eu falo que foi o primeiro presente que eu tive na minha vida, trabalhar na Secretaria de Planejamento. Na época, o arquiteto Paniza era o secretário, tinha um corpo de funcionários que trabalhava de forma muita união interna. A gente pesquisava muito a cidade, conhecia a cidade, andava a cidade toda. Então, trabalhar com planejamento, para mim, naquele período, me deu o embasamento de toda a minha carreira profissional. Na época nós tínhamos lá o Sinésio, engenheiro Sinésio, até hoje na prefeitura, o Zé Roberto Risotti, que hoje é secretário de Finanças. Então, muitos companheiros naquele período tiveram, inclusive, uma ascensão na carreira profissional. Em 79 entrei como desenhista. 4 anos depois eu fiquei como assessor de engenharia, já fazia engenharia, entrei em 79 na faculdade, em Itatiba, e eu fiquei como assessor de engenheiro, então 4 anos, 4 anos seguintes. Quando chegou na Constituição de 88, logo após a Constituição, houve uma reestruturação do funcionalismo. Vocês se lembram, o pessoal mais antigo se lembra disso, uma reestruturação para adaptar o funcionalismo às novas regras constitucionais. E eu, naquele período, na reestruturação, então, assumi o cargo de engenheiro, e a partir daí, e sempre atuando na Secretaria de Planejamento. Permaneci na Secretaria de Planejamento até 2000, quando eu saí da Prefeitura de Jundiaí, e continuei com o serviço público a partir daí. Mas eu só queria destacar, entre esse período que eu virei engenheiro e a minha saída, 2 momentos especiais. A coordenação do plano diretor, que foi feito em 91, 92, foi um ápice na minha vida de planejamento de cidade. Eu, juntamente com a arquiteta Liane, na verdade a arquiteta Liane foi a coordenadora, era a diretora de planejamento, o secretário era o arquiteto Ciro Lima, e a Eliane coordenou o plano diretor. Eu fui um coordenador auxiliar, eu diria assim, mas eu tinha muito conhecimento da cidade, e a Eliane tinha uma base teórica muito forte. Então a gente coordenou o plano diretor, foi uma experiência extraordinária de debates na cidade, muitas audiências, realmente foi um momento especialíssimo na minha vida e no próprio processo de planejamento da cidade, que já era um processo rico, mas naquele momento foi muito especial. E depois, mais para frente, o segundo destaque, eu falo que é o segundo presente que eu tive ao longo da minha vida como servidor público, foi trabalhar na FUMAS. Eu fui trabalhar com o padre Paulo André, e ali eu aliei 2 coisas que eu considero interessantes. Eu tinha uma visão de planejamento de cidade, eu conhecia a zona rural, a zona urbana, a Serra do Japi, eu conhecia a cidade, mas a FUMAS me fez conhecer um lado diferente da cidade, o lado mais desassistido, o lado sem a rede de água, a rede de esgoto, a infraestrutura, o lado com muito problema social. E uma coisa que exigia da gente na FUMAS era soluções emergenciais, né? Diferente do planejamento que você pensa a médio e longo prazo, ali era solução emergencial, né? O barraco caía, a chuva vinha, a gente tinha que ter solução rápida. E foi um processo maravilhoso, juntamente com outra secretaria, importante que se diga isso, o DAI participou disso, Secretaria de Serviço Público, a Guarda Municipal teve um papel importante. A gente juntou diversas secretarias, e a ideia não foi minha não, foi do Milton Calçavara, que coordenava a área social. A gente fez um processo coletivo de debate, a Secretaria de Assistência Social também, não vou esquecer, e a gente fez um trabalho coletivo para reurbanizar favelas. O pessoal perguntava, o que é reurbanizar a favela? A gente via a experiência de São Paulo, década de 80, e a gente começou o processo aqui. Aí o padre Paulo André, que trabalhava comigo, falava, eu explicava, e falou assim, não, reurbanizar a favela é tornar a favela um bairro. Era a explicação mais simples. E a gente reurbanizou a favela da Vila Maringá, da Vila Esperança, da Vila Ana, da FEPASA, parte do São Camilo, com infraestrutura, Vila Comercial, uma série de reurbanizações. Então, para mim, foi um segundo presente que eu tive na minha carreira de servidor público. Com a minha saída da prefeitura, eu fui trabalhar, eu trabalhei 2 anos em Campinas, continuei morando aqui, fui secretário de Obras de Campinas 1 ano e meio, fui diretor de planejamento um período, lá com o Toninho, depois com a Isalene, e acabei voltando e montei uma empresa de consultoria que eu trabalhei com muitas prefeituras. Aí foi um trabalho um pouco diferente, trabalhei com Guarulhos, com Hortolândia, Amparo, muitas cidades. E continuei até 2009.
Então, nunca deixei o serviço público, é isso que eu queria ressaltar. Em 2009, virei deputado e continuo até hoje. Então, somando tudo, dá 35 anos de serviço público. E, em paralelo a isso, fazendo política, candidato a prefeito. Então, a gente ainda, além de tudo, juntou essa experiência política. A política faz muito bem para mim, tenho certeza que para o Durval também, pela sua trajetória, porque a gente aprende muito, é um negócio extraordinário. Política bem feita faz o ser humano crescer, e tem sido assim para a gente. Então, feita essa apresentação breve, eu digo para vocês que, e também disse isso nas experiências todas que eu passei por prefeitura, valorizar o servidor público, ter uma estrutura eficiente, uma estrutura que funcione adequadamente, a cidade ganha com isso, né? A gente sabe, hoje menos, mas no passado o servidor público era muito discriminado. E o servidor público, eu dizia, eu conheço os servidores públicos, eles são verdadeiros pessoas que dão a sua vida à cidade, né? Eu encontrei a Edna Piliciari, alguém lembra, o pessoal que lembra, trabalhou no cadastro. Eu falei para a Edna, eu me emocionei de ver a Edna, falei, a Edna está aposentada, eu encontrei com ela esse final de semana. Falei, Edna, eu via você com as fichinhas lá com o pessoal no cadastro, vocês não tinham informática, não tinha nada, vocês criaram um sistema de cadastramento da cidade que era um negócio extraordinário, tinha tudo, funcionava, sem informática, sem nada, porque era a dedicação dos servidores públicos. E assim na finanças, assim em obras, assim em todas as áreas. Então, estou dizendo isso com muita sinceridade, estou dizendo mesmo. Então, a nossa preocupação com o servidor público é muito grande. Nós estamos montando o programa de governo. Por que nós estamos montando? A gente fez um lançamento dia 23 de julho do nosso programa de governo, que é esse texto base que foi todo candidato, quando ele faz o registro da candidatura, por força de lei, ele é obrigado a registrar o programa de governo. Como a gente não tinha tido ainda tempo de debate, fizemos uma coligação de 5 partidos, o que nós fizemos? Usamos a minha experiência, do Durval, dos nossos mandatos, do povo todo que milita, e a gente rapidamente montou um texto e protocolamos na Justiça Eleitoral. É um bom texto, um texto muito interessante. Eu até trouxe um desses cadernos para deixar aqui no sindicato. É possível fazer contribuições a esse texto, correções, críticas. E a gente, a partir de 23 de julho, começou um processo de debates. Eu já fui candidato algumas vezes, não vou falar quantos, senão fica parecendo que eu... Se bem que falei que está 35 anos no serviço público, já revela a idade. Mas assim, eu nunca fiz um debate do programa de governo como esse. Foram 1.800 pessoas participando, e olha que campanha, é um negócio que você faz reunião temática, você vai para a rua, aquela coisa toda, 1.800 pessoas participando do programa de governo. Então, um processo riquíssimo. Como tem que ser o governo, participativo, transparente, envolvendo as pessoas. E nesses debates todos, nós fizemos 4 audiências principais, plenárias maiores, o lançamento com quase 1.000 pessoas, tinha 900 pessoas, e reuniões temáticas. Então, estou dizendo isso porque esse programa de governo não é o definitivo, não é o final. Ele vai ser agora feita uma sistematização de todo o processo de trabalho que a gente desenvolveu, e essa sistematização, então, vai ser feito o texto final, que é o nosso programa de governo, que vai ser impresso, distribuído, aí sim. Então, ainda dá tempo de participar, de se envolver, entra no site, manda por escrito, está à disposição. Como é que nós montamos nosso programa de governo? Nós dividimos esse programa a gente chama de eixos, são eixos principais. Nós temos aqui, vou só para como é que a gente enquadra a questão do servidor público, nós temos como eixos principais, cuidar das pessoas, que tem toda a parte social, né? E por que a gente montou os eixos? Também é legal para vocês que são servidores públicos falar isso. Que a gente percebeu que muitas áreas são interrelacionadas. Quem é do serviço público sabe disso, né? Está tratando da questão ambiental, ela está presente no lixo, que está lá na Secretaria de Serviço Público, na educação ambiental, que está na Secretaria de Educação, e assim por diante. E assim vale para todas as áreas. Então, a gente achou por bem juntar em eixos, e o que não implica que não teve debate setorial. Mas a gente juntou esses eixos e ficou muito interessante. Então, cuidar das pessoas, tem toda a parte social, a saúde, a educação, democratização do esporte e por aí afora. Então, uma série de áreas estão colocadas juventude. Aí o segundo eixo é crescer com qualidade de vida.
toda a questão do planejamento, desenvolvimento da cidade, questão urbana, desenho urbano, meio ambiente, saneamento, recursos hídricos. Terceiro eixo, desenvolver com inclusão social. Tem uma preocupação aqui do desenvolvimento, geração de riqueza, de empregos, desenvolvimento econômico, tecnologia, parte da agricultura entrou, turismo. Então, é uma preocupação esse desenvolvimento econômico do município, que ele possa incluir as pessoas, que essa riqueza gerada, Jundiaí é uma cidade muito rica, muito boa do ponto de vista de geração de riqueza, que essa riqueza seja distribuída, que as pessoas tenham acesso a ela. O quarto eixo é a gestão eficiente e transparente. Aí é toda a questão da estruturação administrativa, funcionamento da máquina, funcionalismo. Então aqui nós temos gestão, finanças, tudo isso, participação social também, gestão transparente. Então tudo isso está colocado dentro desse eixo gestão eficiente e transparente. E o último, integração regional, nós somos hoje uma aglomeração urbana criada por lei na Assembleia Legislativa. Foi um projeto do deputado Ari Fossen, que o governo encampou, mandou para a Assembleia, e tanto eu como o deputado Ari Fossen, nós trabalhamos juntos para aprovar a lei. O ano passado foi aprovada. Essa audiência pública, que até me obrigou a um atrasozinho aqui, queria pedir desculpa a vocês, e também ao sindicato, ela está acontecendo na Câmara, eu estive lá, fiz a abertura, está tendo o debate do orçamento regionalizado do Estado, que é importantíssimo para nós. E a aglomeração urbana é hoje o Fórum Regional de Captação de Recursos de Projetos Regionais. Para minha tristeza, não tinha nenhum prefeito lá representado da nossa região, nenhum prefeito. É uma pena, porque o orçamento regionalizado, a gente está avançando na Assembleia, nem tudo a gente consegue aprovar no orçamento, nem tudo a gente aprova e às vezes o governador veta, isso faz parte do jogo político, de forças políticas, é muito natural isso. Agora, a participação dos prefeitos em projetos conjuntos seria interessantíssimo. Infelizmente, não havia nenhum prefeito lá hoje nessa audiência. Então, esses são os eixos que a gente trabalhou. Dentro desses eixos, eu queria citar só algumas marcas rapidamente e entrar na questão do funcionalismo. Nós temos aqui, dentro dos eixos, a questão da segurança pública, um tema importante nosso hoje. Vou controlar o tempo aqui para não me alongar. A questão da segurança pública é um tema que mexe com todo mundo, com todas as pessoas. Nós estamos colocando no nosso programa de governo a estruturação da Guarda Municipal, e aí a gente começa a entrar, então, como é que o servidor público está dentro desse projeto. A Guarda, com a história que ela tem, que há muito tempo é uma das guardas mais antigas do Estado de São Paulo e do país. Não ter um batalhão próprio, um local próprio, estruturado, organizado, com condições de trabalho, isso é, na nossa opinião, inadmissível. Então tem que ter um espaço adequado de trabalho, de treinamento para a Guarda Municipal. Aliás, é um grande sonho da Guarda ter eu vou chamar quartel aqui, tá? Mas um centro, uma sede própria para a Guarda Municipal. Então isso é uma questão importante. Agora, além disso, nós entendemos que a Guarda, pelo papel que ela cumpriu ao longo da história, ela sempre chega antes, impressionante, ela está sempre chegando antes para atender as ocorrências. E a gente sabe essa discussão do papel da Guarda, questão institucional, tudo isso nós sabemos. Mas se a Guarda estiver próximo da comunidade, isso também é um fator de segurança importante. E nós estamos propondo as bases descentralizadas da Guarda, mas bases descentralizadas estruturadas junto com equipamentos públicos. Eu vou dar um exemplo aqui. Nós somos numa região da cidade essa semana, a semana passada, uma região que tem um espaço grande para a construção de um equipamento público lá. A gente imaginou que esse equipamento deveria ser feito junto com uma estrutura própria da Guarda, para ela estar próxima da comunidade. Então, a gente está falando de melhores condições de trabalho para a Guarda, ter uma sede própria, a base descentralizada, trabalhar a questão da ronda, estruturar a Guarda, que eu sei que tem muitos guardas que se aposentaram, o pessoal que jogava futebol comigo, aí, o Carlito, o Moleto, uma série de gente aí que se aposentou, aquela geração que veio comigo lá de trás. A gente precisa contratar mais homens e mulheres para a Guarda Municipal. Importante sempre ter homens e mulheres, porque para a comunidade, quando você vê o homem, o guarda feminino e masculino andando na rua, é importante, isso é um fator importante. Né? Até para que as pessoas falem, fiquem mais tranquilas em falar, a mulher fala com a guarda
municipal feminina. Então, a gente está propondo a ampliação do efetivo da guarda, né, e melhores condições de trabalho. Então, isso é uma questão importante que está dentro do projeto nosso de segurança pública. Além disso, a questão da comunicação. Eu vou dar um exemplo meu aqui. Esses dias, umas semanas, eu tive um problema na minha casa, né? Tentaram entrar na minha casa, minha filha estava sozinha, aquela coisa toda. Eu estava do outro lado da cidade, ela correu para a rua, e a pessoa sabia que ela estava lá, TV ligada, luz acesa, aquela coisa toda. E eu corri lá. Eu atravessei a cidade toda, né, Durval? Já estava junto comigo. Eu cheguei lá antes da polícia. A polícia, minha filha já ligou para a polícia, depois ligou para mim. Para você ter uma ideia como é que ela foi esperta, correu para a rua e ligou. Eu cheguei antes da polícia, porque há uma dificuldade, aí não é de comunicação. Nós temos que ter essa questão da comunicação muito integrada entre todas as forças de segurança. Então, a gente está colocando também no nosso programa de governo a questão da comunicação efetiva, que funcione, e também não só para Polícia Civil, Militar, Guarda Municipal, também agentes de segurança, que nós temos bastante na cidade, que já foram cadastrados, tal, mas falta um pouco de estrutura para esse povo que fica na rua, na frente da farmácia, da padaria, aquela coisa que está por aí, que enxerga as coisas. A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros, trabalhar de forma muito integrada e muito rápida, né? Então, essa é outra questão que a gente coloca dentro do nosso programa na área de segurança pública. Em relação à saúde, eu vou repetir, vou passar rápido, porque depois eu vou entrar na questão de vocês. Questão da saúde, nós temos um problema hoje central, que é a gestão, né? A gente aprendeu isso conversando com especialistas na área da saúde, médicos. Hoje eu conversei com uma médica que me deu uma aula. Tem uma questão de saúde, né, que é a questão da gestão. Nós temos o Hospital São Vicente, que está com a sobrecarga, os servidores públicos, assim como os servidores que eu falei no começo, trabalham muito pela comunidade, eles fazem um esforço além do normal para atender bem a população e são reconhecidos pela população, é importante que se diga isso. Os servidores do São Vicente são reconhecidos pela população, só que a capacidade está além do limite. O São Vicente passou por reformas que, desculpa o termo que eu vou usar como engenheiro aqui, mas é tudo puxadinho. Nós temos que ter um hospital público novo. Eu fiz a conta, compensa mais de construir um novo hospital, à altura de Jundiaí, novo, do que reformar o São Vicente. Outra coisa, a superlotação do Hospital São Vicente dá para resolver de forma imediata. Se a gente pegar a unidade básica que funciona no centro da cidade, ali onde é a Casa de Saúde estendida ali, que a Unimed tinha um espaço ali, se a gente utilizar aquele espaço de forma correta, a gente já dá uma melhoria para o atendimento, desafoga o Hospital São Vicente de cara. Agora, é importante, claro, estou falando disso, mas rever todo o sistema. A saúde funciona, e me perdoe os médicos que falar de saúde, mas do que a gente está aprendendo, ela funciona com a porta de entrada, que é a unidade básica de saúde, que tem que funcionar bem, mas tem o caráter preventivo, tem que ter a estrutura regionalizada, e nós tínhamos já a oportunidade de ter aqui UPAs, unidades de pronto atendimento, que são PAs mais estruturados, com muito mais estrutura, funcionando 24 horas. Ali na Ponte São João, vocês conhecem, entre a Antenor Soares Gandra e a Marginal do Córrego lá embaixo. Aquele terreno foi desapropriado, a antiga Cerâmica Califórnia. Ali, eu fui lá esse final de semana. Esse terreno foi desapropriado para criar ali um PA. Ele está lá esquecido já, acho que há 5 anos já aproximadamente, talvez mais. Ali eu fiquei olhando aquele terreno, ele dá para a gente fazer uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento do Governo Federal, para atender toda a região leste. Tu pega a Ponte São João, Pacaembu, Colônia, Roma, Caçula, Lírio, toda a Vila Aparecida, toda aquela região leste, a gente pode atender uma UPA ali, tendo atendimentos primários, é um pronto-socorro regionalizado. Essa é fácil, mais fácil de entender, funcionando 24 horas. Olha de novo o que a gente está aprendendo. Você tem um pronto-socorro, nos PAs, por exemplo, eles funcionam até uma certa hora e para, né? Porque poderia ter um atendimento estendido, com mais profissionais, claro, com toda a estruturação. Mas não tem segurança, as pessoas têm medo. Teve um caso de um PA que a pessoa chegou, botou, isso é real, botou uma arma na mesa e falou, eu preciso aqui de um como é que chama aquele, quando você não vai trabalhar, você precisa do... Oi? O atestado? Fugiu a palavra. Precisa de um atestado aqui, porque eu não trabalhei hoje e tal. Negócio maluco. Então, a segurança integrada à questão da saúde. Então,
Então, para voltar na saúde, a porta de entrada a funcionar com a unidade de base de saúde, com o programa de saúde da família atendendo de forma preventiva, visitando casos, porque em Jundiaí o programa de saúde da família ainda engatinha, a gente precisa ampliar muito, ele funciona em muitos lugares, aqui está engatinhando. Essa história de eu ter unidade de base de saúde em prédio alugado e sem condições de trabalho não dá para o servidor público, e aí ele que paga o pato, né, porque chega lá, não tem condição de trabalho, ele leva a bronca, né, e a gente sabe que a saúde tem uma questão. Tem um programa do governo federal que chama acolhimento, programa de acolhimento, não sei nem se tem aqui, é um programa específico de treinamento para que as pessoas sejam bem recebidas, que a pessoa já não chega bem, e às vezes não é bem recebida no espaço físico, nas condições de trabalho, aí já começa a ficar mais complicada a situação dela. Agora, o servidor público tem um limite, ele está trabalhando, o prédio não tem condições, né? Não tem o remédio, ou as condições físicas são precárias. Não dá mais para a gente ter unidade de base de saúde em prédio alugado e sem condições de trabalho. Precisa ter prédio estruturado, organizado. E nós temos condição para isso. Nós temos orçamento para isso. As UPAs, nós temos uma liberada há 1 ano e meio, aproximadamente, 1 ano e 4 meses, uma UPA liberada para Jundiaí, uma unidade de pronto atendimento. O recurso para o projeto, como é que funciona a UPA? O ministro da Saúde teve em Jundiaí ontem. É liberado um recurso, 10% é entregue à prefeitura para fazer o projeto, e assim que é feito o projeto, a licitação, libera o restante do recurso, vai liberando o restante do recurso. Em Jundiaí faz 1 ano e pouco e nenhuma, era lá no o projeto, né, é lá na região do Almerim das Chaves, que é uma região importante também, toda aquela região de expansão da cidade, o vetor oeste. Então, implantar as UPAs, melhorar as condições na base de saúde e construir um novo hospital, a gente resolve essa questão do funcionamento da saúde. Eu sei que não dá para resolver tudo, a situação é difícil, que a saúde é sempre uma demanda cada dia maior, que nós não vamos resolver a vida de todo mundo em 4 anos, mas eu não tenho nenhuma dúvida, dá para avançar muito na cidade, mas muito, não tem nenhuma dúvida disso, né? E além disso, fazer funcionar o hospital regional, que está em processo de reforma, depois de muita briga, de 6 anos fechado, fazer funcionar para atender também a toda a região, com a participação do governo do estado, que investe muito pouco na saúde, muito pouco. Isso tem sido uma tradição do governo estadual, investe pouco na saúde. O governo federal entra com recurso, o governo municipal, a gente reconhece que entra com uma boa parcela do recurso, do orçamento, isso tem que dizer, mas o estado é muito pouco. Né? E independente de partido, essa coisa nós temos que ir lá e cobrar a participação do governo do estado. Né? Então, isso é em relação à saúde. Em relação à questão da educação, nós temos uma demanda reprimida de creches hoje, por vagas em creche, tem assuntos que vão para a justiça, que também envolve diretamente o servidor público. As creches, muitas vezes, por conta dessa demanda e por conta das ações judiciais, entra uma quantidade de crianças acima da capacidade de atendimento, e aí quem trabalha na creche sofre com isso, então é um problema, questão de jornada, condições de trabalho, isso é difícil também. O Ministério da Educação, nós somos até Brasília, tem um programa específico de creche, está dentro do PAC. O PAC, na segunda fase do PAC, ela é diversos recursos, mas dentro delas a construção de creche. O Ministério da Educação constrói a creche, mobilia, toda a parte de funcionamento, de materiais, equipamentos, fica pronto por conta do Ministério. Claro que tem a contrapartida do município, todo o projeto, e faz funcionar durante 1 ano. E depois de 1 ano ele faz uma complementação. Isso é um programa do governo federal, isso é real. Nós não temos nenhum pedido em Brasília para a construção de creche. A gente sabe que a construção de creche traz o custeio, aumento do custeio, mas a gente tem que dar condições para que o atendimento seja adequado. E a desculpa que eu tenho ouvido falar, eu vi em algumas entidades, Largo Leão Coutinho, lá na Área Franca, que tem parcerias que a prefeitura recebe um valor, que acho que, se não me engano, é R$540 por criança, tal. É isso, né? E a desculpa, assim, é que nós não podemos criar creche, porque depois há uma mudança do perfil da faixa etária da população, e aí o equipamento fica sem utilização, fica obsoleto. Na verdade, isso eu vou falar como planejador, hein? A gente tem uma mudança de perfil da idade da população, isso acontece independente da oferta de serviço ou não. E a população de Jundiaí está mudando, como o do Brasil está mudando. Nós estamos hoje com uma grande parcela na faixa de 30 a 50 anos. Está diminuindo o número de filhos, né, de crianças, e aumentando as faixas
encaminhando para o envelhecimento. Então, vai haver uma mudança de perfil da comunidade. Isso é inevitável. O que nós temos que fazer é constrói os equipamentos, atende a população, que é a demanda que está aí, e você vai remanejando isso na medida das políticas públicas exijam. Você tem que ter casa para o idoso, você tem que ter equipamento para outra faixa etária, você vai adaptando. A engenharia hoje está muito favorável a essa questão da rapidez de mudança de um perfil de um prédio público. Então, essa demanda por creche tem que ser atendida. Nós temos recurso no governo federal, nós temos que melhorar as condições de trabalho dos servidores de creche. Tem até uma demanda específica que a gente recebeu aqui, que a gente está colocando também no programa de governo. Fiz uma reunião com o povo que trabalha em creche, um grupo que também passou um pouco, na época da discussão do plano de cargo e salário, depois conversou conosco também. E a questão ainda da educação, as condições de trabalho dos professores, a questão da universidade pública, que é uma demanda de Jundiaí já há algum tempo, né? Eu falo que na questão da universidade pública, nós temos que, em Jundiaí, dar um sinal, o município tem que dar um sinal para o governo federal para implantar a universidade. Assim fez Embu. Eu fui lá na prefeitura de Embu, eu fui no lançamento, na pedra, lançamento da Universidade Federal de Embu. O que a prefeitura fez? Embu das Artes. O que a prefeitura fez? Ela entregou um terreno, né, é um grande parque, na verdade, para implantar ali a universidade. E uma coisa interessante, juntou todas as forças políticas da região. Eu vi lá prefeitos de todas as cidades da região, deputados, independente de partido. Um grande movimento para trazer a universidade. Porque o governo federal, ele tem uma lógica de implantação de universidades. Só que é um processo que você tem que trabalhar. Demora 2 anos com muito esforço. Agora, nós fomos a Brasília. Eu falei que se a gente fizer um movimento em toda a região, vai atender toda a região. A universidade pública não como não vou diminuir isso, não é só o acesso a cursos de forma gratuita, pública, não. Ela é pesquisa, ela é tecnologia. Isso é um avanço para a cidade. Tecnologia Jundiaí merece isso, pela sua localização, pela sua força, pela sua riqueza, merece um avanço em relação à pesquisa e à tecnologia. Então, a universidade pública para nós tem um valor especial. A gente até imagina a área já, o terreno. A gente já tem até um terreno na cabeça, mas a gente não vai colocar, porque isso é um trabalho que a gente vai fazer depois. Mas tem um terreno aí que caberia legal a universidade, um terreno que não teria desapropriação, um negócio que daria para fazer uma belíssima universidade lá para atender toda a nossa região. Então está dentro do nosso programa também de educação. Em relação, eu estou citando alguns eixos, em relação a trânsito, transporte, mobilidade urbana, que são os 4 eixos, depois eu vou falar do servidor. Se bem que eu já estou falando também, né? Em cada área aparece o servidor, não tem jeito, né? Você vê? A questão do trânsito e transporte, nós tivemos muito pouco investimento nos últimos anos. Tem até um documento que eu vi, que nos últimos 12 anos, nós tivemos em Jundiaí, resposta da prefeitura, nós tivemos um viaduto construído, e nós tivemos aí 3 pontes construídas, sendo uma, inclusive com uma parceria com um shopping da cidade. Deve ter, claro, mais uma coisa aqui, ali e tal, mas eu acho muito pouco. Nós temos 3 barreiras físicas que dividem a cidade, que é a Anhanguera, a ferrovia, e o Rio Jundiaí. Essas barreiras criam uma dificuldade de mobilidade urbana entre uma região e outra. E aí todos nós sofremos, né, servidores públicos, população em geral, para ir de um lugar a outro. E os investimentos no sistema viário têm sido muito poucos. Então, a gente está montando um programa de projetos viários com prioridade por região da cidade. Jundiaí hoje não tem um plano viário. Jundiaí não tem um plano viário. Digo isso para vocês com toda tranquilidade. Eu participei dos projetos de plano diretor. Hoje não tem um plano viário. E tinha na década de 70, década de 80. Hoje não tem mais. Então, temos que trabalhar essa questão da mobilidade, da circulação das pessoas na cidade. Emprego, moradia, toda essa questão depende muito, recreação, depende muito da questão da circulação viária. E, em paralelo, e não menos e muito mais importante até, o transporte coletivo. Nós temos um sistema de terminais, eu participei da comissão representando o planejamento, quando foi criado o projeto dos terminais pela INK Engenharia, isso em 91, no governo do Valmor. Ficou pronto em 92 o projeto, eu fazia parte da comissão representando o planejamento, tinha representando todas as secretarias, quem coordenava era a Secretaria de Transportes, na época. O sistema dos terminais ele foi criado para resolver
um problema crucial naquela época, que permanece até hoje, que era oferta de ônibus, de ônibus nos bairros. O intervalo de passagem entre um ônibus e outro era muito longo. Então o ônibus ia para o bairro, ele ficava 40, 50 minutos para ir e voltar, porque tinha pouca demanda lá em Voturucá, não sei o quê, em todos os bairros da cidade. Porque é um sistema radioconcêntrico nosso, é muitos bairros e o centro da cidade. E vinha todos os ônibus para o centro. Então superlotava o centro de ônibus e o bairro ficava sem frequência. O que pensou o engenheiro Viana, que fazia parte da NK Engenharia em 91, 92? É preciso que se conte essa história, porque a história do terminal é muito mal contada em Jundiaí. Ele pensou, baseado no projeto de Curitiba, ele sentou conosco na comissão e falou o seguinte: olha, nós vamos implantar terminais no meio do caminho, entre o bairro e o centro. Para que o bairro você alimente, você diminui a distância entre o bairro e o centro, porque fica meio do caminho, né? Você alimenta o terminal com 15 pessoas aqui, 10 aqui, pode ser até micro-ônibus em alguns bairros. Você chega no terminal e dali sai um ônibus articulado, carregando todo aquele povo, ele vai, circula pelo centro e volta, não precisa ter terminal no centro. Qual que era a lógica? Você diminui o número de ônibus que vai para o centro, ao invés de 30 ônibus os 30 ônibus vai até o terminal, dali sai 2, 3. E você oferece frequência para o bairro e melhora as condições do centro. O que foi feito? A partir de 90 foram feitas revisões no projeto, fizeram o terminal na ponta, no Eloy, no Secap, 2 no mesmo caminho. O próprio Vila Rami não foi uma boa localização. Então o que acontece com os terminais? Você está lá na ponta, as pessoas chegam do próprio bairro, entram dentro do terminal, alguns vêm até de outros bairros, mas entra dentro do terminal, lota e vem embora. O meio do caminho, a pessoa não, só vê ônibus passar lotado, né? Então o sistema de terminais precisa ser revisto. E nós temos técnicos com capacidade para fazer isso. Aliás, essa área de transporte, de trânsito, de sistema viário, Jundiaí tem um conjunto de técnicos que precisa ser ouvido na prefeitura para poder elaborar projetos com mais tranquilidade, com mais capacidade, para poder resolver esses problemas. Então, é um outro assunto que nós vamos tratar também. E eu estou propondo, no nosso programa de governo, para terminar mesmo esses pontos principais, um projeto, um estudo dos linhões. Nós temos na cidade, atravessando a cidade, mais na região sul, oeste e a região do distrito, vetor oeste, região leste não tem, norte também não tem. Nessa região toda nós temos os linhões, as linhas de alta tensão. Existe um estudo de uma pesquisadora de Curitiba, aliado a um estudo da Faculdade de Saúde de São Paulo, para enterramento da rede do linhão. Você remove a torre, enterra a rede de alta tensão e você faz... isso custa R$1,5 milhão por quilômetro para enterrar. Quando você fazer a rede aérea, custa 500 mil. Você enterra, você elimina um problema que está acontecendo, segundo pesquisadores da Faculdade de Saúde de São Paulo, de radiação na vizinhança, e aí depende do tempo, como é que funciona isso, de radiação, por exemplo, de saúde, e ao mesmo tempo você libera todas essas faixas de 20 metros, quem é engenheiro aqui, técnico da área, sabe que é legal isso, 20 metros para você fazer linha exclusiva de transporte coletivo e ciclovia. Então é um negócio que você pode mudar o panorama urbano da cidade. Eu falei que nós estamos estudando esse assunto com muito cuidado. Lá em São Paulo, na prefeitura, um candidato, o Fernando Haddad, já propôs isso, que foi um debate que eu fiz na Assembleia Legislativa, um projeto de lei meu, inclusive. Essas faixas estão livres, são concessão, são livres, dá para liberar. Topografia legal, só tem um trecho que tem problema, e a gente mudaria o panorama de circulação e mobilidade da cidade. Então é um negócio muito interessante que a gente está estudando. Imagina vocês, tem a Rua Pirapora, você tem uma linha de alta tensão que acompanha a Rua Pirapora inteira. Olha a Rua Pirapora como é que ela está, carregada, ninguém atravessa aquela rua, né? Eu vou no banco ali, eu vou atravessar de um lado para o outro, eu fico doido. Então você tem uma linha que acompanha a Rua Pirapora e todo o trânsito de ônibus, você joga nesse eixo, você libera para o tráfego geral a Rua Pirapora. Ou faz uma via paralela, um binário, sei lá. Você muda completamente e vai até o distrito. Isso que é legal também. Chega até o distrito na área da questão do emprego. Então é um projeto que a gente está também trabalhando, né? Bom, em relação à questão do servidor, eu vou destacar aqui alguns pontos do nosso programa de governo e baseado também nas questões que vocês nos colocaram.
Nós colocamos aqui, ó, no tema gestão e... Não quer só ver para mim isso aqui, Durval? Na questão da administração pública, gestão e finanças, aqui tem um capítulo bastante extenso. Eu vou só ler alguns pontos, tá, de destaque, depois até nas perguntas, se alguém quiser detalhar melhor. Mas tem muita questão ligada à administração pública sobre eficiência, transparência, agilidade, participação. São valores que a gente preserva sempre. Mas tem aqui, ó, no item K, inclusão. Eu estou lendo porque é o debate que a gente fez antes de vir para cá e receber o documento. Inclusão dos funcionários públicos na formação de opinião e decisões na construção de um governo participativo. O debate com a sociedade sobre o programa de governo, a aplicação de recursos do orçamento, ele tem que ser feito, só que tem que ter a participação do servidor público, dos técnicos, daqueles que vivem o serviço público. Então é importante isso. O que eu percebo é que muitas vezes o servidor público fica alienado, vamos dizer assim, das decisões do governo, né? Então eu sinto que a participação e envolvimento é um negócio importante. Eu fiz, quando eu era secretário de Obras de Campinas, um planejamento estratégico da secretaria. E foi muito legal. E depois a gente foi acompanhando esse planejamento estratégico com reuniões periódicas com os servidores. Lá a secretaria era muito grande, mas muito grande. Lá tinha setor de aprovação de obras, tinha uma parte de serviço, fiscalização, era muito grande. E a gente fez um planejamento com os servidores, foi muito legal, uma experiência muito interessante. E essa participação, ela foi se dando ao longo do processo de implantação, porque se fazer o planejamento, depois não acompanhar também, não ter a participação do servidor, é complicado. E foi um processo muito legal. Eu guardo assim com muita saudade aquela experiência minha lá, porque foi quase que um prefeito, uma cidade pequena pelo tamanho que é a Secretaria de Obras de Campinas. E os servidores participavam efetivamente. Era muito legal isso. Então, isso é a primeira coisa que está aqui no plano de governo. Segundo, criação de conselhos de representação e participação dos servidores na administração direta e indireta. Vocês colocaram aqui no documento, deixa eu ver se está aqui que vocês me passaram, essa questão da participação dos servidores na questão da administração, né? Como é que funciona, como é que vai... É uma questão importante também, não só em relação a cargo, salário, carreira, mas também em relação à vida do funcionamento da prefeitura. Outro item, o M, está aqui, ó. Vocês colocaram aqui no item 2, respeitar a data base anual para os servidores, que é maio, né? A lei de 2009. Nós colocamos aqui no item M, respeito à data base para a revisão salarial anual dos servidores públicos municipais. Olha, gente, data base, eu na Assembleia, eu não aguento mais falar disso. A defesa que nós, da oposição, e alguns deputados da situação também fazem com o governo estadual, que não respeita a data base, não respeita para servidor da segurança pública, não respeita para servidor da saúde, não respeita para os da educação, e para os, eu estou dizendo os 3 principais projetos que chegam, depois ele faz para os demais. Não respeita a data base. É uma coisa absurda isso. Data base é para ser respeitada. É questão até de cometer um ilícito, né? Porque não está cumprindo uma questão prevista em lei. Então, respeitar a data base para nós é uma questão essencial. Então, até porque esses anos todos, esses 3 anos que eu estou na Assembleia, debatendo e cobrando data base, não respeitar aqui seria um vexame total. Então, a questão do respeito da data base para nós é uma questão essencial, né? E o pessoal dos sindicatos todos sabem da importância disso. A outra questão é instalação de no nosso programa de governo. Só voltando aqui, ó, respeitar o sindicato como órgão oficial da representação dos servidores baseado na Constituição Federal. Isso é questão para nós básica. Eu me lembro que, antes da Constituição de 88, nós fizemos um movimento na Prefeitura de Jundiaí para criar na época não podia ter sindicato ainda, né, para a Constituição que deu essa condição, nós criamos um movimento, eu participei junto com outros companheiros, para criar uma associação na época para... mais do ponto de vista reivindicatório, porque havia a Associação dos Servidores, que trata de outras questões. Mas a gente tentou criar na época, mas aí logo em seguida veio a Constituição, aí veio a possibilidade de sindicalizar e aquele processo todo. Então, respeitar o sindicato é uma questão também mais do que básica, né? Aqui vocês colocaram no item 3, manter a comissão técnica de RH e ampliar sua representação de acordo com os critérios
que serão estabelecidos entre o sindicato e a administração, quer dizer, a comissão técnica de recursos humanos. Nós colocamos aqui, ó, instalação da mesa de negociação, eu vou passar nos dois, né, porque vocês estão vendo, instalação da mesa de negociação permanente com o sindicato dos servidores, para as definições de prioridades salariais e condições de trabalho do funcionalismo para a previsão orçamentária de cada exercício. Ter esse debate franco, aberto, permanente, um diálogo com a categoria é mais do que necessário, né? E, inclusive para revisão permanente, eu acho que deve estar no outro item, do plano de cargos, carreira e salário, que é uma questão que a gente implanta, mas exige correções ao longo do tempo. Então, essa avaliação tem que ser feita permanente com um diálogo nosso com a categoria, tá certo? Pedi para colocar água no tomate também, uns respeito ao meu vice-prefeito aqui. Outra questão, vocês colocaram aqui, dentro ainda desse item, a questão da Comissão Técnica de RH, previsão de eleição direta dos seus membros locais de trabalho, com mandatos e atribuições definidas, né? Acho que seria um avanço. Atuação junto à Secretaria de Recursos Humanos de forma ampla na observação, aplicação, regulamentação e alteração do plano de cargo e salário, que eu falei agora. Aliás, está escrito aqui, ó, reavaliação das políticas, mais para baixo, efetivação das propostas já analisadas pela Comissão do Plano de Cargos, Carreiras e Salários e revisão dos cargos e categorias não atendidas. Porque eu sei que tem alguns problemas de algumas categorias, que eu até recebi hoje aqui as demandas, a gente já tinha algumas coisas, até porque o Durval acompanhou muito isso na Câmara, como vereador, o Durval já tinha nos passado, fizemos algumas reuniões com grupos, então a gente já assume o compromisso de rever essas categorias que tiveram problemas no plano de cargos e carreira e salário. Reavaliação das políticas, benefícios aos servidores com estudos para a implantação de novos benefícios, serviços e convênios. Tem uma série de serviços e para o servidor, a questão do vale da refeição não está explícito aqui no nosso programa de governo, mas está dentro dos benefícios, né? A questão da atualização permanente dele, né? Do vale refeição. Tem uma questão aqui que é salarial, que também está colocada de forma ampla, aqui, ó, que nós colocamos questão salarial, e aqui está colocado mais objetivamente, que eu queria ler e assumir o compromisso também, que é a questão do piso salarial no serviço público, né, não sendo inferior a 2 salários mínimos vigentes, aí faz uma comparação no documento de vocês com a questão do cargo comissão CC9, né, que é 1.206,99, me parece mais do que justo, correto isso, porque senão também você fica com duas situações diferentes dentro do serviço público, né? Eu estou tentando lembrar de todas as questões aqui. A questão dos direitos trabalhistas, especialmente nós temos aí algumas questões ligadas a funções insalubres, saúde do trabalhador, uma questão importante. A gente sabe que tem servidores que têm problemas de exposição, então respeitar essas questões de serviços perigosos, funções insalubres, então trabalhar essa questão também, né? Que mais? Políticas de valorização da categoria, saúde, trabalho, falei. A questão do assédio moral, hoje eu conversei com a vereadora Marilena Negro, estava na Câmara, a gente conversou um pouco sobre isso, ela fez questão de destacar essa questão do assédio moral, que tem sido uma luta de alguns vereadores, e é uma questão importante, né? Então, a gente tem que ter uma política permanente em relação a essa questão. A gente debate isso também na Assembleia Legislativa, dentro da Assembleia Legislativa, um debate que a gente fez, e na Prefeitura não é diferente. Garantir ao Sindicato dos Servidores assento no Conselho Deliberativo da Administração da Escola de Governo. A Escola de Governo, eu já vi algumas experiências de escola de governo em outros municípios, eu vi sendo criada na própria cidade de Campinas, outras cidades que eu acompanhei, e é importante ter a participação do servidor para que toda a política criada, o cronograma de implantação, tenha envolvimento do servidor, né? Essa questão da participação, presença do servidor na gestão e também nos programas específicos do servidor é mais do que um compromisso nosso. E tem outras coisas como que interferem na vida deixa eu só destacar aqui algumas categorias também que a gente conversou também, o Durval, que não está destacado especificamente no nosso programa de governo, mas que pode aparecer, inclusive, na redação final, ou ficar como um compromisso nosso. Os técnicos de enfermagem,
que é a gente já falou sobre isso também, né, Durval? Os agentes comunitários de saúde, também uma preocupação nossa, que tem a questão do salário mínimo, né? Servidores da saúde em geral também a gente já conversou com alguns. Eu falei toda essa questão do programa de saúde como um todo, que tem a ver diretamente com a vida de vocês. Os professores, tem uma história que jogam aí como boato, que nós temos acho que aproximadamente 200 professores emprestados do Estado para o município, né, naquele processo da municipalização. É claro que isso não é uma questão diretamente ligada, mas tem algumas diferenças que precisam ser corrigidas. E o pessoal fala assim, se o Pedro Durval assumir, vai devolver para o Estado. Rolam uns boatos, um negócio completamente absurdo, sem nexo, não tem lógica uma coisa dessa. Um negócio que rola aí a questão dos títulos, que é um debate do plano de cargos e carreiras, que é a questão do título, o pessoal defende que aqueles que tinham até aquele momento o direito de permanecer. E é curioso, eu fiz o mesmo debate com relação aos servidores do Estado na Assembleia, que o governo fez um projeto parecido e a gente defendeu, como emenda, inclusive, manter a questão dos títulos, que é a promoção a partir da pessoa poder cada vez mais se capacitar. Eu fiz exatamente esse debate, essa defesa na tribuna, tem até ela registrado. Portanto, é uma questão também que a gente defende. Tem aquela questão da lei federal, relativa aos professores, do 1/3, extra classe e tal, que é o piso, né? O piso, que é a lei do piso, né? Que a gente debateu com a POS também, que é uma questão importante. Então, essas questões, eu não vou lembrar de tudo aqui, mas essas questões para nós são questões que têm a ver com a nossa defesa, a defesa que o Durval faz na Câmara, que eu fiz na Assembleia, os nossos companheiros fazem no movimento social, no movimento sindical. Então, para nós é muito tranquilo fazer essa defesa, esse compromisso com vocês. Eu queria destacar mais 2 pontos aqui, que é a questão do nepotismo. A gente coloca também no nosso programa de governo, que é claro que isso já tem lei, né, mas a gente sabe que existem tentativas de fazer nepotismo aí disfarçado, né, e a gente abomina completamente essa questão. Nós colocamos realização de combate real ao nepotismo na administração pública, seja ele direto ou cruzado entre poderes, ou qualquer outra forma disfarçada. Isso não está colocado aqui, mas eu faço questão de frisar. E tem um item que é a realização de combate permanente da corrupção no serviço público, com a criação do programa Tolerância Zero com a corrupção, porque nós não podemos admitir, em hipótese alguma, que haja qualquer tipo de corrupção no serviço público e que aí o servidor público, né, é tratado como, a máquina é tratada como um todo, seja penalizado, seja tratado como se o servidor participasse de qualquer tipo de corrupção. Então, esse tipo de questão a gente também vai tratar com muito cuidado, até porque tem sido uma bandeira de vida nossa, né? E melhorar as condições de trabalho, as condições de agilidade do servidor público, de atendimento à população, tudo isso a gente vai trabalhar. A gente sabe que Jundiaí tem uma relativa estrutura na questão física, mas que dá para a gente avançar ainda mais. Então, é uma preocupação nossa também. Onde eu passei, em lugares que eu passei, eu sempre procurei trabalhar essa questão da melhoria das condições de trabalho para o servidor, para poder melhorar o atendimento à população. Eu passei assim muito rapidamente, é provável que eu tenha esquecido de algumas coisas, mas eu só queria terminar dizendo que tanto eu como o Durval, temos uma coincidência nesse momento, uma coincidência de vida. O Durval foi deputado federal, foi vereador já há 3 mandatos. Eu sou deputado estadual no meu primeiro mandato e eu tive um mandato de 1 ano e meio como suplente. É o segundo mandato, vamos falar assim. Vai. Então, e tive uma vida toda aí dedicada ao serviço público. Eu falo uma coisa que é real. Se eu e o Durval, a gente parasse hoje, tocasse a vida, aposentasse, falar assim, a gente estaria muito tranquilo em relação à vida. Eu me sinto muito realizado em relação à vida. Mas a gente entende que é possível dar um salto adiante em Jundiaí. A gente está nesse projeto, que é um projeto político muito maior que nós dois. Um projeto político de muita gente que acredita nesse trabalho. E nós não podemos
decepcionar aqueles que acreditam nessa mudança. Não podemos. Uma renovação, eu diria. E é claro, eu sei como é o serviço público, eu sei como que é governar, eu estou num cargo importante, eu sei como é o poder público. É muito difícil, você tem problemas, tem dificuldades, você não consegue fazer tudo aquilo que você imagina, você não consegue cumprir integralmente os seus sonhos, seus desejos, seus projetos, mas eu não tenho nenhuma dúvida que é possível avançar muito, mas muito, em todas as áreas. Então, esse é um compromisso que nós temos. Então, nós estamos num momento de muita, eu diria, de muita maturidade pessoal até, política, para ganhar a eleição e governar bem Jundiaí, com muita tranquilidade, mantendo o que está bom, avançando no que é possível avançar. E essa a nossa preocupação. Ainda estamos fazendo a campanha exatamente assim, com proposta, com ideia, tentando convencer as pessoas, né? Porque acho que é isso que é o nosso papel nesse momento. Então é isso, eu queria agradecer muito esse espaço democrático, não sei quanto tempo eu usei aqui, porque eu olhei o horário agora, não sei que hora que eu comecei, então não adiantou nada. Mas eu estou à disposição de vocês para as perguntas e colocações. Obrigado. A partir de agora, o senhor ainda tem 6 minutos da primeira parte, se o senhor quiser fazer mais alguma consideração, ou nós já passamos para as perguntas. Tá. Agora o candidato ele escolhe 5 perguntas. Eu só gostaria, se tiver algum problema na leitura, na compreensão da pergunta, eu vou ler o nome da pessoa. Se tiver algum problema ao ler a pergunta, que a pessoa se manifeste e faça a pergunta ao vivo, tá ok? Lembrando que as demais perguntas serão entregues ao candidato e também nós estamos recebendo perguntas pelo nosso perfil do Facebook, que também o candidato poderá ter acesso. Pergunta de Francisco Gomes. Quais as providências serão tomadas sobre as perdas dos apartamentos na Avenida da Uva, pertencente à cooperativa dos funcionários públicos, que está em poder da FUMAS? Bom, gente, eu conversei também com o pessoal que mora no local, a gente trocou uma ideia em relação a isso. Eu acho assim, a política habitacional, de uma maneira geral, em Jundiaí, nos últimos anos, ela vem sendo... ela perdeu um pouco a lógica de atendimento à população, no sentido de a pessoa poder morar bem, ter a documentação em dia e ter o seu pagamento regularizado. Nós vamos conversar com os moradores, conversar com uma comissão, tentar regularizar essa situação específica das perdas e também em relação às outras, porque nós temos hoje um conjunto, não só em relação ao servidor, mas também em relação às outras moradias do município, não temos regularização na maioria delas. Então nós vamos conversar com cada lugar, como a gente fez na FUMAS, criando uma comissão de moradores, envolvendo o sindicato, para poder dialogar e corrigir essa situação específica do local. Mauriceia Aparecida de Oliveira. Na educação, temos hoje profissionais indispensáveis para o bom desenvolvimento do trabalho, como coordenador pedagógico e supervisor de escolar, que são contratados em cargos comissionados, o que prejudica muito, pois não tem autonomia. Qual a proposta sobre o problema? Está bem respondido na própria pergunta, né? A ideia nossa, eu não falei isso na minha exposição, a gente falou também sobre isso, eu, Durval e o pessoal da coordenação do programa de governo, é tentar, o máximo possível, envolver o servidor em alguns cargos de chefia, e eu fiz isso em alguns lugares onde eu passei. A gente ter, nessa questão da educação, colocando o próprio servidor no cargo de chefia, isso dá uma condição boa de trabalho, porque ele já conhece o serviço, ele tem mais credibilidade, eu diria, com a própria categoria. Então, a gente tem uma preocupação de valorizar o servidor. E uma coisa que nós estamos pensando em fazer, que estamos avaliando ainda, não está no nosso programa de governo,
que eu acho que é legal passar para vocês, em cada secretaria, você tem um secretário, você tem os diretores, e se a gente tivesse um adjunto secretário, alguém da própria máquina, que pudesse auxiliar o secretário no seu cotidiano. Claro que cada diretoria trabalha a sua estrutura, o seu funcionamento, o seu trabalho específico naquela diretoria. Mas se a gente tivesse junto ao secretário um cargo adjunto, para ele poder, formado, que a gente pegue do próprio quadro de funcionalismo, para que ele possa ajudar o secretário nas questões mais técnicas, até para liberar o secretário para fazer mais a política e a gestão mais geral da secretaria, é uma questão que a gente está avaliando. A gente valoriza o servidor porque traz ele para perto do secretário, um servidor que conhece mais o serviço público e melhora a gestão da secretaria. A gente não colocou isso, estou colocando isso para vocês de primeira mão, porque é uma questão para a gente avaliar direito. E eu fiz isso, quando eu fui na Secretaria de Obras de Campinas, eu tinha do meu lado um servidor público de carreira que ganhou um status ali, um assessor direto à secretaria e que me ajudava demais nas áreas mais técnicas. E eu fazia mais a gestão da secretaria e a gestão política. Porque o secretário fica muito sobrecarregado. Então, valorizar, voltando agora na questão educacional, colocar esses coordenadores como servidores públicos é um compromisso nosso para valorizar o servidor público. Adelina Fernandes de Carvalho, o que você vai fazer para o salário dos técnicos de enfermagem? Nós vamos rever, a gente sabe dessa questão, já foi colocado, nós vamos rever isso. Eu falei que dentro dessa questão do plano de cargo e salário, a gente vai rever a questão do técnico de enfermagem. Já falei isso, é um compromisso nosso. Ivani Ribeiro, sobre o projeto de lei que tramita no Congresso número 2295/2000 ou PL 30, para estabelecer a jornada máxima de 30 horas semanais para a categoria, você, como prefeito, nos garantirá esse direito em Jundiaí? Se você nos der isso por escrito, trabalharemos e votaremos em vocês. Onde que eu assino? Então, nós recebemos esse documento, a gente já tinha essa discussão feita, e é um compromisso nosso, eu já falei até dentro do nosso programa de governo, que é um compromisso nosso de cumprir isso. Está no programa de governo, inclusive. Solange Marquezine, como o senhor avalia a ampliação do horário de atendimento das unidades básicas de saúde com a reorganização da carga horária da equipe de enfermagem e, consequentemente, aumento da oferta de empregos para os profissionais formados na nossa cidade? Eu vou voltar naquilo que eu falei. A questão das UPAs, Unidade de Pronto de Atendimento, ela funciona 24 horas. Com isso, a gente pode, dependendo de um desenho que a gente faça da cidade regional, por exemplo, você tem UPA na região leste, sul, norte, vetor oeste, vetor noroeste, tem as UPAs colocadas. Dependendo da situação, a gente pode ter a unidade básica de saúde funcionando normalmente, com o seu horário normal, e a UPA seu horário estendido 24 horas. Então, isso é um rearranjo físico que a gente vai fazer da cidade. Por isso que não dá para falar, vamos ampliar o horário da unidade básica de saúde para 24 horas, se ela não tem estrutura, não tem profissionais e não funciona direito. A UPA tem que funcionar 24 horas com estrutura maior. E a unidade básica de saúde fazer um outro papel com atendimento mais preventivo, de encaminhamento. Então, é um rearranjo da estrutura. Para fazer esse rearranjo, nós temos que ter mais pessoas, mais profissionais da área da saúde para trabalhar nas UPAs, né? E essa questão da jornada, jornada de trabalho, essa coisa toda. Então, quero dizer para vocês, é um rearranjo completo do sistema de saúde. Então, falar que vai fazer só ampliação do horário de atendimento da unidade básica de saúde, na minha opinião, é um erro. É um erro do ponto de vista do projeto de saúde e do próprio servidor. Porque se a gente não rearrumar isso regionalmente, não vai funcionar. Não vai funcionar. Até porque não tem nem segurança, às vezes, para funcionar a unidade de base de saúde com horário ampliado, sem ali com uma pequenininha, uma casinha num bairro, isso não funciona. Então, eu vou repetir, é um rearranjo do projeto de saúde, por isso que eu fiz questão no início falar de todo o projeto, porque o servidor público está dentro desse rearranjo das políticas, e especialmente na área da saúde, da educação também,
né? Educação também, que eu fiz questão de falar das creches, questão da valorização dos professores, essa coisa toda. Porque, aliás, eu vou dizer uma coisa para você, para os professores. O que mais me chamou a atenção na plenária da educação, e cada um lá pôde falar dos problemas mais específicos, eu não detalhei aqui, é a falta de democracia, as pessoas não poderem se colocar, de construir um projeto educacional juntos na cidade. Eu sinto isso, está tudo represado, né? As pessoas da educação parece que falam, tem alguma coisa presa na garganta. Não pode participar do projeto, não tem conselho de educação que funcione, não pode participar da montagem do projeto pedagógico, da definição do material pedagógico que é utilizado na escola. Então eu percebi, por parte dos professores, que conseguem se colocar, porque a maioria não consegue se colocar, porque depois sofre um processo de repressão, e isso ainda acontece, infelizmente, essas pessoas não colocando. Nós precisamos falar, nós temos que falar. Então, isso vale para os guardas, vale para o pessoal da área da saúde, da educação, para os servidores em geral. Tem que ter espaço para poder falar, para poder colocar suas ideias, construir junto o projeto. Porque o que está acontecendo é que essa forma de inibir as pessoas e não ter voz, isso está fazendo com que a cidade emburreça. Quando você não ouve as pessoas, especialmente os servidores públicos, a cidade, e as entidades em geral, a cidade emburrece do ponto de vista das suas políticas, porque é sempre praticada a mesma coisa, não tem ousadia, projeto novo, não tem ideia nova, ninguém consegue se colocar com ideia nova. Então, essa participação é, antes de tudo, além de uma questão ideológica nossa, ela é também um projeto a favor da cidade, para construir uma cidade melhor. Então, vocês podem ter certeza que todas essas questões colocadas aqui, a gente vai trabalhar com muita rigor, eu diria, na aplicação do programa de governo, porque é uma questão nossa de vida, né? Ah, bom, sei que era uma observação, mas acabei de colocar isso. Então, estamos falando a mesma língua. Então é isso que eu queria passar para vocês. E tem mais? Respondidas as perguntas, passamos para as considerações finais, que o senhor teria, a partir de agora, até 25 minutos para essas considerações finais. Bom, gente, então eu acho que a gente pode aqui falar um pouco sobre tudo, estamos abertos, queria que vocês entrassem no site, dessem contribuição, lessem nosso programa de governo, aliás, lessem os programas de governo dos 5 candidatos a prefeito, é importante isso. Por exemplo, base descentralizada da Guarda, só tem um programa de governo registrado na Justiça que tem esse projeto, que é o nosso. O que não quer dizer que os outros não podem acrescentar, pode. Então, ler os 5 programas de governo, ver, eu fiz questão de falar um pouco da minha vida, porque o passado, a história de cada um também, eu acho que ajuda a decisão da cidade, e a gente está aberto à disposição de vocês, e eu considero esse debate aqui, essa fala minha com as perguntas de vocês, não é provavelmente um debate completo, mas é uma exposição aqui com perguntas de vocês, eu considero muito importante para a nossa campanha, como contribuição. Nós, candidatos, não sabemos tudo, nós vivemos exatamente dessa alimentação. Todo dia a gente aprende um pouco, a gente coloca as nossas ideias e a gente vai moldando o nosso programa de governo para governar Jundiaí a partir de 1º de janeiro de 2013, que eu tenho certeza disso, eu tenho uma convicção que eu nunca tive, bem uma coisa muito do fundo do coração, que a gente ganha eleição e nós vamos governar Jundiaí com vocês, né? O prefeito ganha, o vice-prefeito ganha, mas quem governa é a máquina, é o servidor, é o conjunto dos profissionais que estão lá dentro. Então, vocês vão governar junto conosco Jundiaí a partir de 1º de janeiro de 2013. Obrigado. Obrigado, candidato. A série de encontros com os candidatos a prefeito receberá amanhã, terça-feira, dia 28, às 19 horas, Dr. Cláudio Miranda, da coligação Reaja Jundiaí. Obrigado e até lá.